Olá. Bom, esse é o quarto vídeo, né, do treinamento de uso, de manuseio da plataforma de gestão de pesquisa e inovação. Mais uma vez, repetindo, se vocês não assistiram os vídeos anteriores, por favor assistam. É um treinamento sequencial e é muito importante para o entendimento da plataforma como um todo a assistir com muita calma os vídeos anteriores. Tudo bem? Nas etapas anteriores nós discutimos, primeiro, uma apresentação geral da plataforma, o que ela faz, como foi concebida, né? Posteriormente nós vimos a criação de uma chamada pública, todos os parâmetros de configuração necessários. Nós vimos a questão da submissão de propostas por parte de interessados. Nós vimos a questão do workflow, né? Dos status das propostas e o que representa cada um dos status ao longo do processo de gestão das propostas submetidas por uma chamada pública. Nós vimos a questão dos avaliadores, né? Como construir uma comissão científica apta a avaliar os trabalhos, as propostas submetidas a essa chamada pública. Como encaminhar a cada um desses membros dessa comissão científica as propostas para serem avaliadas. Posteriormente nós vimos a questão da construção dos formulários, né, contendo critérios de avaliação. Nós vimos como que o avaliador recebe esse formulário. E nós vimos que a plataforma ela controla, obviamente, essas avaliações, ela controla prazo, ela controla o status da avaliação, se foi recomendada ou não recomendada, certo? Ela associa as notas, né? Ela associa os critérios selecionados por cada um dos avaliadores, obviamente, durante um processo de avaliação, atribuindo notas específicas a essa proposta de acordo com os critérios selecionados, enfim. E aí nós vimos que posteriormente nós temos a questão da troca de status dessa proposta, ou seja, ela vai andar mais uma vez uma etapa nesse workflow, podendo ser desclassificada, obviamente, né? Desclassificada não, perdão. Podendo ser não recomendada ou aprovada e tendo seu início, obviamente, de trabalho de execução definido, certo? Uma questão que ficou pendente na etapa em que eu expliquei essa questão da avaliação, dos avaliadores, da comissão científica, da construção dos critérios de avaliação, diz respeito ao sigilo entre o parecerista, quer dizer, a pessoa que avaliou a proposta, e o proprietário da proposta propriamente dita. Pessoal, é muito importante que fique claro que, olha só, eu vou sair aqui da plataforma, tá bom? E eu vou acessar a plataforma não como o gestor de demonstração, tá? Não como quem está gerindo uma chamada pública, mas sim como interessado. Então eu vou acessar aqui como ciromacedo@gmail.com. Vou digitar aqui a minha senha de acesso, né? E vocês viram que aqui em propostas, clicando aqui em propostas, eu tenho acesso à lista de propostas, né? Certo? E aqui eu já vejo o status dela como aprovado. Então a única coisa que eu consigo ver, eu como interessado, né? Eu sou interessado, eu sou o dono da proposta, os dados básicos da avaliação. Então, por exemplo, eu só sei que ela foi recomendada ou não recomendada, eu sei a nota que eu recebi com base em cada um dos critérios do questionário, e eu não tenho acesso, eu não sei quem foi o avaliador. Então, o processo de avaliação das propostas, ele é completamente anônimo. A única coisa que o proprietário da proposta tem é sua nota, se ela foi recomendada ou não, o parecer, né? Então esse parecer aqui, a menos que o parecerista venha aqui e diga lá, ó, eu sou fulano de tal. Se acontecer, obviamente, ele escrever isso no parecer, o proprietário da proposta, o dono da proposta, o professor interessado, o coordenador do projeto, ele vai saber quem é. Caso contrário, é completamente anônimo esse processo de emissão de parecer. Então, o gestor da plataforma de pesquisa, quem criou a chamada pública, sabe quem é o parecerista, sabe tudo. Agora, o interessado não, ele não sabe. Tudo bem? Beleza, vou sair aqui de novo, já que isso foi esclarecido, e agora eu vou voltar a acessar aqui com o nosso usuário de demonstração.
ok? Perfeito. Vamos fazer o seguinte, eu vou voltar aqui, vamos acessar a nossa chamada pública de demonstração, tudo bem? Ó, aqui é a nossa chamada pública. Nós tivemos aqui um interessado, certo? Nós tivemos uma proposta submetida, ok? Essa proposta ela foi aprovada, ela está em execução. E aí nós vamos imaginar o seguinte, certo? Que nós temos aqui uma avaliação realizada, correto? Então nós temos aqui que o senhor avaliador fulano de tal, ele emitiu um parecer acerca de uma proposta e ele deve ser certificado, correto? Então essa aqui é uma etapa posterior à homologação das propostas, é uma etapa posterior à avaliação das propostas, é uma etapa em que nós finalizamos um item que eu abordei no primeiro vídeo, no vídeo número 1, onde eu configurei o template do certificado. No primeiro vídeo nós configuramos aqui os certificados dos nossos avaliadores, pareceristas, correto? Certo? Então esse avaliador parecerista, ele vai ter um certificado, esse certificado ele vai ter uma imagem, né, de fundo seguindo esse layout que eu apresento para vocês aqui, e ele tem 2 assinantes. O que a gente vai fazer agora é aqui em certificados, nós vamos gerar os certificados, e eu quero o certificado só do parecerista avaliador. Confirmando aqui, o sistema gera automaticamente um certificado aqui para o senhor Ciro. Esse certificado ele já foi encaminhado lá para o e-mail desse parecerista. E ao acessar a plataforma, o que esse parecerista vai receber é basicamente um arquivo em PDF, né? Mas que tem esse formato aqui, ó. E eu falei isso no primeiro vídeo, que para cada avaliação, para cada proposta avaliada, será gerado um certificado contendo isso aqui, ó, título da proposta. Por que não veio? Estranho, né? Não apareceu o título da proposta. Eu vou corrigir isso aqui daqui a pouco, mas olhem só. Certificamos que o nome do parecerista atuou como parecerista avaliando a proposta cujo título é tal, 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 tal. Aqui aparece um assinante e aqui aparece o segundo assinante. Vocês lembram que lá no primeiro vídeo, ao configurar aqui o certificado, deixa eu editar ele aqui, para ver o que está acontecendo. Ao invés de título da proposta, eu vou colocar o número. Ao invés de título da proposta, eu vou tentar colocar aqui o número da proposta, certo? Atuou como parecerista avaliando a proposta de número tal, 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 tal. Vocês lembram que eu atribuí a assinatura só para a Dona Maria José? O José da Silva eu não atribuí uma imagem de assinatura para ele. Vamos atribuir aqui para ficar bonitinho? Vou pegar aqui uma assinatura qualquer. Acho que eu tenho algumas aqui anteriores. Assinaturas. Uma assinatura qualquer aqui. Vamos atualizar. Então vamos aqui no certificado. Vou atualizar todos os certificados emitidos. Confirma. E aí aqui nós vamos ver agora qual que ficou, como é que ficou o resultado. Então lá o senhor, membro da comissão científica, fulano de tal, ele vai chegar para ele lá um e-mail contendo já um link para acesso à plataforma, obviamente, e acesso a um certificado similar a esse aqui, ó. Então, certificamos que fulano de tal atua como parecerista avaliando a proposta número tal, e aqui as assinaturas. Tá? Então, observem que isso aqui facilita bastante o processo de certificação. Imaginem um edital PIBIC, por exemplo, onde nós temos aí um conjunto de, sei lá, 200, 300 propostas, onde nós temos aí um grupo de avaliadores de, sei lá, 500 avaliadores das mais diversas áreas de conhecimento, ciências exatas da Terra, humanas, enfim, filosofia, matemática, física, não sei. Imagine executar todo esse processo
de forma manual, né, utilizando arquivos físicos, onde o professor lá no seu campus especificamente ele teria que digitalizar esses documentos, preencher, colher assinaturas, entregar literalmente um envelope contendo estes documentos, esses projetos de pesquisa e tudo mais. E imaginem recepcionar esse conjunto de documentos, imaginem, por exemplo, separar os arquivos que representam um projeto de pesquisa e encaminhar para cada um dos avaliadores. Tudo isso, há um tempo atrás, aqui no nosso instituto, era feito de forma manual. Então, assim, consumia um tempo muito grande este processo de homologação das propostas, o processo de separar as propostas, né, de pegar essas propostas de um possível status aí, aguardando homologação para indicar se a proposta estava homologada ou não. Nós tínhamos 15, 20, 30 dias. Depois mais um prazo considerável aí para poder enviar essas propostas para pareceristas, para consultores, não sei como que era feito, já tínhamos mais um período considerável. Hoje, em uma semana, 2 semanas, com o uso correto dessa plataforma, nós conseguimos acelerar esse processo de conferência, né? O processo de gestão desses projetos de pesquisa de uma maneira geral. Para finalizar, eu fiquei devendo aqui a questão dos bolsistas, né? Então nós temos alguns cenários aqui em que algumas propostas, como é o caso dessa aqui, por exemplo, nós temos determinados alunos que são bolsistas nesse projeto. E eu posso configurar bolsas, né? Eu posso vir aqui configurar o pagamento de bolsas para esses projetos de pesquisa, para esses alunos que se enquadram nesse cenário. Para fazer isso, nós precisamos realizar dentro da equipe de colaboradores, eu preciso eventualmente selecionar aqui só os bolsistas, tá bom? E para cada um dos bolsistas, clicando nesse ícone aqui que me permite acessar as informações detalhadas, eu preciso informar eu preciso inserir um conjunto de informações bancárias visando apresentar a maneira como esses valores serão entregues, né, para esses alunos especificamente. E aí nós fazemos isso através do clique nesse item, tá bom? Então observem aqui que dentro do bolsista nós temos aqui uma tabzinha contendo conta bancária, informações bancárias, e aqui do lado nós temos uma opção, a partir do momento que esse camarada é marcado, ele é indicado, a atribuição dele é de bolsista, a plataforma habilita esta opção aqui, ó, essa opção lateral. Então clique para implementar o pagamento de bolsa. Ao clicar aqui nós vamos primeiro selecionar uma conta. Se ele não tiver uma conta, nós vamos clicar aqui na lateral e informar uma conta corrente. Então, por exemplo, aqui Banco do Brasil, agência tal, dígito tal, número da conta tal, dígito tal. Então, não tem saldo de abertura. Vamos cadastrar aqui como uma conta ativa, tá? A partir desse momento eu vou selecionar aqui. E aí, com base no edital, eu consigo, por exemplo, saber o mês de início. Então imagina que esse edital aqui eu tenho lá nos meus planos, em que ele vai começar a receber essa bolsa a partir do mês 8 de 2016, que vai ser quando esse projeto vai começar a sua execução, e ele vai receber 12 parcelas. E o valor dessa parcela é uma parcela de R$400 por mês. Posso marcar aqui se é uma bolsa CNPq ou posso deixar pura e simplesmente esse valor de parcela atribuído à minha instituição, né? Quem vai pagar essa é uma bolsa, sei lá, do programa, de um dos programas do Instituto Federal. Ao fazer esse cadastro, nós já temos aqui uma alteração, porque esse camarada aqui ele já tem uma opção de bolsa implementada, e nós temos aqui ó, já um planejamento, tá bom? Dos valores que esse aluno vai receber durante a execução do projeto e para cada um dos meses a partir do mês 8. Então, 8 de 2016, 9, 10, 11, 12. 1 de 2017, finalizando em 7 de 2017. Temos um totalizador, certo? Então, nesse sentido, nós vamos implementar as bolsas para todos os bolsistas associados às propostas submetidas. Então, para cada proposta submetida à nossa chamada pública, nós temos uma equipe, correto? Então a equipe aqui envolve autores, envolve
colaboradores, envolve voluntários e nós temos uma atribuição chamada bolsista. Para cada bolsista atribuído a cada uma das propostas, lembrando que determinada proposta pode ter mais de um bolsista, enfim, nós teremos que implementar aqui em colaboradores as bolsas de cada uma dessas pessoas. Feito isso, nós teremos para cada mês, a partir da data do lançamento, então lembram lá que eu coloquei mês 8 de 2016, nós teremos uma estimativa de pagamento, ok? Então aqui aparece um camarada só porque eu implementei só uma bolsa. Tenho 300 propostas, deu ao todo aqui 350 bolsistas. Você terá o trabalho de implementar para os 350 bolsistas as informações das contas. Isso aqui é manual, não tem jeito de automatizar. Pois bem, para cada mês subsequente, você pode exportar um relatório contendo os dados referentes à forma de pagamento das bolsas para o mês selecionado. Então, por exemplo, para o mês 8 de 2016, eu posso, por exemplo, entregar lá para a minha Pró-Reitoria de Administração esse relatório indicando a planilha de pagamento das bolsas com os valores que deverão ser pagos, campos, o nome do bolsista. Se ele tiver CPF, aqui vai aparecer o CPF. Se ele não tiver CPF, vai aparecer o número da conta e tudo mais. Então esse processo fica mais ou menos relativamente automatizado, ok? Se não tiver bolsista, não utilizar essa questão da implementação de bolsas, tudo bem, usem de acordo com o que acharem necessário, mas o fato é, essa funcionalidade existe, ela automatiza esse processo de gestão de comunicação, né? Ela evita a confecção de documentos duplicados e ela permite a confecção de relatórios, certo? Que podem ser utilizados para os mais diversos fins, ok? Tranquilo? Para a gente finalizar, vamos aqui em propostas. Nós temos aqui embaixo, na parte inferior, um conjunto de ações que podem ser utilizadas, tá? Para conferir, para gerar números em relação às propostas que aqui são submetidas. Então eu posso, por exemplo, vir aqui, ó, e selecionar destas propostas. Eu vou fazer o seguinte, das propostas que aqui me foram apresentadas, eu só tenho uma, tá? Mas imaginem que eu tenha 10, 15, 200 propostas aqui. Eu quero conferir todos os anexos de todas as propostas que estão ali, que foram anexados por parte dos interessados, né? Então, imaginem o seguinte, 300 propostas. Nós teremos 300 interessados, são 300 professores diferentes que foram lá e submeteram as propostas. Cada um deles anexou a cópia dos documentos pessoais, correto? Na sua respectiva proposta. Então o professor A do campus Aparecida foi lá e na hora de submeter a proposta número 25, ele anexou lá naquele campinho a cópia do seu documento pessoal. O professor B do campus Goiânia foi lá na hora de submeter a sua proposta de número 39, anexou o seu documento RG, correto? Essa funcionalidade aqui, ela gera um arquivo PDF único, concatenando todos os anexos de todas as propostas aqui embaixo selecionadas. Então é uma maneira de facilitar o processo de conferência das propostas submetidas, tá bom? Numa etapa inicial, quando os pesquisadores encaminham, né, fazem upload dos arquivos, uma etapa intermediária é conferir documento por documento. Por exemplo, eu preciso saber se um dos itens do meu edital diz que o pesquisador que tiver interesse em mandar um projeto para cá, ele tem que mandar um formulário de autorização. Eu tenho que conferir, ora bolas, se todas essas propostas aqui, se todos esses professores, proprietários de cada uma dessas propostas, se eles anexaram realmente o formulário de autorização, certo? Então, partindo do princípio que eu tenho muitas propostas, eu posso verificar todos os formulários de autorização de uma única vez, certo? Eu escolho o arquivo aqui e a plataforma, ela simplesmente ela concatena os diversos arquivos PDFs, me gerando um arquivo único. Então acelera um pouquinho o processo de conferência. É muito mais rápido do que eu vim aqui, ter que abrir a proposta. Imagine, ó, clico aqui para abrir a proposta, vou lá nos documentos anexados e verifico se esse arquivo aqui é a autorização da chefia do departamento. É mais fácil gerar um arquivo único e conferir todos de uma única vez, ok? Beleza, imagine que eu precise de uma relação de bolsistas em Excel.
Sim, vai aparecer. Eu consigo emitir aqui uma relação de bolsistas. Através desse relatório aqui, ó, eu consigo gerar um arquivo em Excel que pode apresentar, por exemplo, a nota da proposta, que pode apresentar, pode vir ordenado por nota ou por nome do coordenador da proposta, dependendo da situação, tá bom? E aí nós temos um arquivo Excel editável, onde você pode posteriormente alterar a ordem dos campos, utilizar a questão das planilhas para fazer um cálculo, coisa parecida, enfim, fica a seu critério. Esse arquivo aqui, eu acho que eu não tenho Excel instalado nessa máquina, ele vai abrir no OpenOffice, tá bom? Mas olhem só, é um relatório que aparece número da proposta, coordenador, campus, que mais? O título da proposta, área do conhecimento, primeiro bolsista, segundo bolsista, um monte de informações, tá bom? E aí vocês podem utilizar esse relatório aqui para fazer uma série de coisas. Temos relatórios sintéticos e relatórios analíticos, tá bom? Relacionados à questão das propostas que foram submetidas, eu também posso exportar para Excel ou para PDF. E eu, como gestor, eu posso vir aqui cadastrar uma nova proposta, né? Não fica só a critério dos interessados. Você pode vir aqui e cadastrar uma nova proposta. Não é o ideal. A plataforma ela foi concebida para que a responsabilidade pelo processo de submissão fique a cargo do interessado, né? Quem está gerindo a chamada pública tem que concentrar os seus esforços pura e simplesmente no processo de gestão, no workflow, nos status das propostas, na gerência de comunicação, na gestão de comunicação, de enviar e receber mensagens, na questão dos pareceres, né, no processo burocrático como um todo. A plataforma ela faz isso, ok? Bom, como eu falei anteriormente, senhores, o que foi apresentado nesses quatro videotutoriais demonstra, eu acho que o uso da plataforma para com aquilo que ela foi projetada. Como eu falei lá, acho que nos vídeos anteriores, nós já tivemos alguns outros cenários onde determinados gestores identificaram outros problemas, né, outros problemas em questão que poderiam ser resolvidos com o uso da plataforma. E essa adaptação de uso fica a critério dos senhores, tá bom? Basicamente o problema que ela resolve é aquela questão do intercâmbio de informação, onde eu tenho uma chamada pública, propriamente dita, que deve receber arquivos de diversas pessoas, de diversos interessados. Qualquer uso adicional fica a cargo dos senhores. A plataforma está em desenvolvimento, então novas funcionalidades serão apresentadas, né? Uma integração com outros sistemas já vem sendo trabalhada, e eu agradeço muito a questão de críticas, né? Toda e qualquer crítica é muito bem-vinda. O trabalho ele visa, assim, o objetivo final é sempre aperfeiçoar para atender da melhor maneira possível e resolver os problemas, contribuindo com a celeridade aí dentro do processo de gestão nos institutos federais, não só no Instituto Federal de Ciência e Tecnologia de Goiás, onde essa plataforma nasceu, mas em outros institutos que passem pelo mesmo problema. Lhes agradeço, estou à disposição a todos no e-mail ciro.macedo@ifg.edu.br. Qualquer crítica e sugestão é muito, muito bem-vinda.